Existe uma mentira silenciosa que muita gente acredita sobre disciplina. A ideia de que o problema é que ela é difícil demais. Durante muito tempo eu também pensei assim. Eu olhava para pessoas disciplinadas e imaginava que elas tinham algo diferente, mais força de vontade, mais motivação, mais controle mental. Enquanto isso, eu vivia tentando encontrar formas de tornar a vida mais fácil, mais confortável, mais leve, se algo exigia esforço demais. Eu adiava se uma tarefa parecia cansativa, eu procurava uma distração se um hábito exigia consistência, eu dizia para mim mesmo que começaria quando estivesse mais preparado. Naquele momento isso parecia razoável, parecia até inteligente. Afinal, quem gosta de sentir desconforto? Ninguém acorda pensando, hoje eu quero fazer algo difícil. Nosso cérebro naturalmente procura o caminho mais fácil. O problema é que existe um detalhe que quase ninguém percebe no início. O caminho fácil cobra juros. Eu demorei muito para entender isso. Porque, no curto prazo, escolher o caminho fácil parece uma vitória. Você evita esforço, evita frustração, evita cansaço. Mas no longo prazo, algo começa a acontecer. Pequenas decisões começam a se acumular. Um dia em que você não faz o que prometeu, outro dia em que você procrastina, outro dia em que você diz, amanhã eu começo. Nada disso parece grande coisa. Mas quando esses dias começam a se repetir, algo dentro de você começa a mudar, sua confiança diminui, sua direção fica confusa e uma sensação estranha aparece. A sensação de que sua vida não está avançando. Eu lembro de uma fase específica em que essa percepção começou a ficar impossível de ignorar. Eu tinha várias ideias, vários planos, vários objetivos que eu dizia que queria alcançar, mas quando eu olhava para minha rotina, ela não refletia nada disso. Eu dizia que queria crescer, mas passava horas distraído. Dizia que queria melhorar, mas adiava tarefas importantes. Dizia que queria mudar de vida, mas mantinha exatamente os mesmos hábitos. Era como se existissem duas versões de mim, a versão que falava sobre objetivos e a versão que vivia no dia a dia. E essas duas versões não estavam alinhadas. Isso cria uma sensação estranha, porque, no fundo, você sabe o que deveria estar fazendo, mas mesmo assim, não faz. Esse conflito interno é extremamente desgastante, porque cada vez que você quebra uma promessa feita a si mesmo, algo pequeno se rompe. Confiança. Pode parecer exagero, mas é real. Quando você promete algo para outra pessoa e não cumpre, a confiança diminui. Com você mesmo acontece exatamente a mesma coisa, só que de forma silenciosa. Eu comecei a perceber isso em situações simples. Eu dizia que acordaria cedo, não acordava. Dizia que estudaria, não estudava. Dizia que começaria um projeto. E adiava, no começo parece apenas falta de disciplina. Mas com o tempo começa a parecer algo mais profundo. Você começa a duvidar de si mesmo e essa dúvida muda completamente sua relação com a vida. Porque quando você não confia em suas próprias decisões, tudo fica o mais difícil planejar, parece inútil. Sonhar parece distante, agir parece pesado. E então muitas pessoas chegam a uma conclusão errada. Elas pensam que não têm disciplina suficiente para mudar. Mas a verdade é outra. A disciplina nunca foi o problema. O problema foi acreditar que o caminho fácil não teria consequências. Eu precisei de muito tempo para entender isso, porque ninguém te explica claramente que disciplina é difícil, mas viver sem ela é muito mais difícil. Depois que você começa a perceber que o caminho fácil tem um custo, outra coisa começa a ficar clara. Esse custo não aparece de uma vez, ele aparece devagar, silenciosamente, e é exatamente por isso que tanta gente demora para perceber o que está acontecendo. Indisciplina não destrói sua vida em um único momento dramático. Ela faz algo muito mais perigoso, ela vai corroendo sua direção aos poucos. Eu comecei a notar isso quando olhei para trás. Em alguns períodos da minha vida, não havia um grande desastre, não havia uma decisão catastrófica. O que existia era uma sequência de pequenas escolhas. Escolhas aparentemente insignificantes. Mais um dia sem começar aquele projeto, mais uma noite perdida em distrações, mais uma promessa adiada,
mas uma semana dizendo segunda-feira eu começo. Essas pequenas decisões parecem inofensivas, mas quando você soma meses ou anos, o impacto se torna enorme. E o primeiro lugar onde esse impacto aparece é dentro da sua cabeça, na forma como você se enxerga. Eu lembro de um momento específico em que essa percepção me atingiu com força. Eu estava olhando algumas metas antigas que tinha escrito meses antes, né? Planos claros, objetivos específicos em coisas que, na época, pareciam importantes. Mas quando olhei para minha rotina, percebi algo desconfortável. Nada daquilo tinha realmente avançado. Não porque fosse impossível, não porque faltassem recursos, mas porque faltava consistência. E, naquele momento, surgiu um pensamento. Difícil de ignorar, eu não estava falhando por falta de capacidade. Eu estava falhando por falta de disciplina. Essa percepção dói, porque ela remove uma desculpa confortável, quando você acha que não tem talento suficiente. Ainda existe uma narrativa de vítima. Mas quando percebe que o problema é disciplina, a responsabilidade volta para você. E responsabilidade pode ser desconfortável, mas também é libertadora, porque se o problema está nas suas escolhas, a solução também pode estar. Eu comecei a observar mais de perto meus próprios hábitos, as pequenas decisões que eu tomava ao longo do dia. E percebi algo curioso. Muitas vezes eu não escolhia o que era melhor para meu futuro. Eu escolhia apenas o que era mais confortável naquele momento. Isso acontece com muita gente. O cérebro humano, ele é programado para evitar desconforto nele, prefere recompensas rápidas. Dopamina fácil, entretenimento imediato, mas os resultados que realmente mudam a vida raramente são imediatos. Eles exigem consistência, esforço repetido, disciplina, e é exatamente por isso que tanta gente abandona o processo antes de ver resultados. Porque no começo, disciplina parece apenas sofrimento. Acordar cedo é desconfortável. Estudar exige esforço mental. Treinar exige energia. Trabalhar em projetos longos exige paciência. Nada disso entrega recompensa instantânea, mas indisciplina entrega. Ela oferece prazer imediato, mais tempo no celular, mais vídeos, mais descanso, mais distração no curto prazo. Indisciplina parece uma escolha melhor, mas no longo prazo ela cobra caro, muito caro. Ela cobra na forma de oportunidades perdidas. Ela cobra na forma de sonhos que nunca saem do papel. Ela cobra na forma de uma vida que parece sempre estagnada. Eu percebi isso quando comecei a comparar duas versões possíveis da minha vida. A vida que eu dizia que queria e a vida que meus hábitos estavam realmente construindo. Essas duas coisas estavam indo em direções completamente diferentes. E essa é uma realidade que muita gente evita encarar, porque olhar para os próprios hábitos exige honestidade. Exige admitir que talvez o problema não seja a falta de oportunidades. Talvez o problema seja a consistência. E consistência não aparece por acaso. Ela nasce da disciplina. Disciplina não é glamourosa. Ela não parece emocionante. Ela é repetitiva. Às vezes até entediante. Mas ela tem uma característica poderosa. Ela constrói coisas ao longo do tempo. Pequenas ações diárias, quando repetidas durante meses ou anos, podem transformar completamente sua vida. Mas o contrário também é verdadeiro. Pequenas decisões de indisciplina, repetidas por muito tempo, também transformam sua vida, só que na direção oposta. E quando eu finalmente entendi isso, algo dentro de mim começou a mudar. Eu percebi que a pergunta mais importante não era: disciplina é difícil? A pergunta real era: o que acontece se eu continuar vivendo sem ela? Existe um momento em que essa pergunta finalmente deixa de ser teórica. Ela deixa de ser apenas uma reflexão e começa a se tornar algo muito mais concreto, porque depois que você realmente entende o custo da indisciplina, fica impossível fingir que nada está acontecendo. Você começa a enxergar sua própria vida com mais clareza, e essa clareza muda tudo. Eu lembro do momento em que comecei a perceber isso de forma mais profunda. Eu estava pensando em quem eu queria me tornar no futuro, não em termos grandiosos,
mas em coisas simples, ter mais controle sobre minha vida, construir algo significativo antes. Orgulho da pessoa que vejo no espelho. Essas coisas parecem básicas, mas quando comecei a olhar para minhas escolhas diárias, percebi algo desconfortável. A pessoa que eu dizia que queria ser não era a pessoa que meus hábitos estavam construindo. Essa percepção dói, mas também tem um efeito poderoso. Ela quebra a ilusão, porque muitas vezes nós acreditamos que o futuro será diferente, automaticamente. Que em algum momento as coisas vão se organizar, que um dia a motivação vai aparecer. Mas a verdade é muito mais simples. O futuro é apenas o resultado repetido das escolhas que fazemos hoje, nada mais, nada menos. E quando você entende isso, algo muda. Você percebe que disciplina não é sobre viver uma vida perfeita, é sobre reduzir a distância entre quem você quer ser e quem você está se tornando. Eu comecei a aplicar essa ideia de forma muito simples. Em vez de tentar transformar minha vida inteira de uma vez, comecei a focar em pequenas decisões, pequenas promessas feitas a mim mesmo. E mais importante, promessas cumpridas. Acordar quando eu disse que acordaria. Trabalhar quando eu disse que trabalharia. Estudar quando eu disse que estudaria. No começo isso parece insignificante, mas tem um efeito psicológico enorme. Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, algo dentro de você se fortalece. Confiança. Confiança não aparece do nada. Ela é construída e uma das formas mais poderosas de construí-la é manter sua própria palavra, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está cobrando, mesmo quando seria fácil desistir. Eu percebi que disciplina não é uma habilidade mágica, ela é apenas a capacidade de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando não é agradável, e isso não significa viver em sofrimento constante. Significa apenas aceitar uma verdade simples. Algumas coisas que valem a pena são difíceis. Aprender algo novo é difícil. Construir algo do zero é difícil. Mudar hábitos antigos é difícil. Mas essas dificuldades, elas têm um tipo diferente de peso. Elas carregam propósito. Já a falta de disciplina também é difícil, mas de outra forma, ela traz frustração, estagnação, arrependimento. E quando você compara esses dois tipos de dificuldade, algo fica muito claro. Você não pode evitar dificuldade na vida, mas pode escolher qual tipo de dificuldade quer. Enfrentar a dificuldade da disciplina ou a dificuldade das consequências da indisciplina. Essa percepção mudou completamente minha forma de enxergar. Esforço, antes eu via disciplina como um fardo. Agora eu comecei a enxergá-la como uma ferramenta que permite construir uma vida com mais direção, mais controle, mais intenção. Isso não significa que tudo se torna fácil. Ainda existem dias difíceis, ainda existem momentos de preguiça, ainda existem fases em que a motivação desaparece, mas quando você constrói disciplina, sua vida deixa de depender apenas de motivação, ela passa a depender de compromisso. Compromisso com quem você está se tornando. Se você chegou até aqui, talvez esteja refletindo sobre sua própria vida. Talvez esteja pensando nos hábitos que mantém, nas promessas que fez a si mesmo, nos objetivos que ainda não começaram. Se esse for o caso, eu quero que você lembre de algo simples. Disciplina é difícil, não tem como negar isso. Mas a ausência dela é muito mais difícil. Ela rouba oportunidades, ela rouba direção e muitas vezes ela rouba anos da sua vida sem que você perceba. Mas a boa notícia é que disciplina também começa de forma simples. Ela começa com uma decisão pequena, talvez algo que você vem adiando
talvez algo que você prometeu, começar talvez algo que você sabe que precisa fazer. Você não precisa transformar tudo de uma vez, você só precisa começar. Porque quando você escolhe disciplina hoje, está construindo uma versão futura de si mesmo que vai agradecer por essa decisão. E às vezes, tudo que separa a vida que você tem da vida que você quer é a coragem de fazer o que precisa ser feito. Mesmo quando é difícil. Se meu conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que podem estar passando pela mesma fase. Até o próximo vídeo.